Oi, crianças, tudo bem? Então tá bom, vamos para mais umas atividades de língua portuguesa? Bora lá? Oi, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde. Estamos iniciando mais uma semana de 14 a 18 de setembro de 2020. Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Então, vamos iniciar com as atividades de língua portuguesa, tá bom? Vamos escrever aí o nome da professora, o seu nome, segundo ano 3. Então, para a realização dessa atividade, vai ser necessário o livro de língua portuguesa que vocês levaram para casa, tá? Aquele livrinho verde, tá bom? Vocês vão usar ele. Primeira vez que nós estamos usando ele aí em casa, tá? Então, vamos abrir lá na página 92 e 93. Nós vamos ver as leituras em histórias em quadrinho. Leia a história aí sozinho, ou, se necessário, peça ajuda a um adulto. Lembrando que história em quadrinhos, ele é um gênero textual. Também faz parte de um gênero textual, onde se mescla desenhos, expressões, tamanho das letras, com falas e pontuações. Então, mescla tudo, tá? Então, às vezes a gente entende alguma fala de algum personagem ou alguma expressão de raiva ou de alegria através de expressões, tá bom? Atividade 1A. Vocês vão na página 94, 95 e 96, atividade de 1 a 11, vocês vão fazer a interpretação de texto, certo? Na atividade 2, na página 101, nós vamos ver os sinais de pontuação, nas atividades 1 e 2, tá bom? Resolva com a orientação da professora através das videoaulas. Na página 2B, atividade 2B, na página 102 e 103, nós vamos ter as atividades 3, 4, 5 e 6 que nós vamos fazer, tá bom? E na atividade 3, nós vamos começar agora as famílias, o silabário das sílabas complexas. Então, vocês vão fazer a leitura deste silabário aqui, tá bom? Bem bonitinho. E tem um desafio, tá? E quero ver quem vai completar esse desafio. Vocês vão fazer a leitura das palavras e vão pedir para alguém gravar para vocês e mandar para mim. Então, eu quero ver quem que vai cumprir, tá bom? Se vocês não cumprirem, eu pego vocês lá na nossa reuniãozinha lá no Google Meet, tá bom? Então, vamos lá pegar o nosso livrinho? Então, vamos lá. Já volto. Então, já abri o livro ali na página 92 e para iniciar, vamos ler aí. A seguir, você vai conhecer uma história em quadrinhos sobre um segredo. E se é segredo, será que segredo pode ser contado? O que pode acontecer se o segredo for espalhado? Para descobrir o que aconteceu com o segredo, tente ler sozinho essa história em quadrinhos e, se precisar de ajuda, peça a alguém aí em casa, tá? Leitura, história em quadrinhos, O Menino Maluquinho. Olha aí. Juninho, vou te contar um segredo meu, mas não espalha. E ele lá, ó. Ha, 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 ha. Tchau. Julieta, deixa eu te contar um segredo. Uau! Não espalhe, hein? Carol, não imagino o que eu tenho que contar. Aí, ó. Ha, 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 ha. Hi, 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 hi. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta. Ha, 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 ha. Espera só eu contar essa pro Juninho. Epa! Ziraldo que escreveu, tá? É as melhores tiradas do Menino Maluquinho, em São Paulo, Melhoramentos do ano de 2000. Então, sobre o autor, olha lá, o mineiro Ziraldo Alves Pinto é um premiado escritor de livros infanto-juvenis. Entre suas obras destacam-se O Menino Maluquinho, O Bichinho da Maçã e A Turma do Pererê. É bem legal os livros do Ziraldo, tá? Muito legal essas histórias em quadrinhos também. Vamos lá, interpretação do texto, atividade oral e escrita. Vamos lá, número 1. De quem era o segredo e o que aconteceu na história? De quem que era o segredo? Vamos lá, volta lá, lê de novo, tá? E vocês respondem aí. E o que aconteceu? Certo? 2. Quem foi o primeiro amigo a ouvir o segredo? Volta na história, lê de novo, que aí vocês vão descobrir a resposta. Copie do primeiro quadrinho o pedido que Maluquinho faz ao amigo.
Lá no primeiro quadrinho, vocês vão lá e copiam o pedido que ele fala, ó. O que ele fala, o menino maluquinho pede pra ele? Mas não espalha. Então, vamos lá. 4. O amigo atendeu ao pedido? Sim, não. Explique. Por que ele não atendeu o pedido? Observe outra vez este quadrinho e releia o balão da fala. Olha lá. Balão de fala indicando a fala do menino maluquinho. Porque tá indicando, ó, que tá fuxicando, que tá falando um segredo baixinho. Então, o que significa nesse balão de fala? O que significa? Coloca aí pra mim. Vamos lá pra outra página. B. A expressão aparece várias vezes na história. Quando um personagem conta algo para o outro, complete a sequência com o nome dos personagens. Olha lá, começa aqui no número 1, meninos e meninas. Ó, menino maluquinho, ele contou pra quem? Que contou pra quem? Que contou pra quem? Que contou pra quem? Virou uma teia de aranha e um contando pro outro, não é? 6. Observe a expressão do rosto do maluquinho no último quadrinho da história. O que será que ele percebeu? Converse aí em casa, o que será? E registre a resposta de vocês. O que ele percebeu quando ele fez? Epa! O que será, hein? 7. A história mostra que o segredo era engraçado. Marque um X nas expressões das falas que indicam isso, tá? Então, são 2 quadrinhos que vocês têm que marcar que indica que era engraçado. As risadas, né? Vamos marcar aí? 6. Releia os quadrinhos e responda por que as palavras uau e epa estão escritos em letras bem grandes. Marque o X, tá? No quadradinho com a resposta certa. Ok, crianças? Olha lá. Uau! Não espalhem. Epa! O que quer indicar? Para indicar som baixo, para indicar som alto ou para indicar sussurro? Já tá marcado aí por esse meu livro, né? 9. No início da história, Maluquinho pede a Junin que não espalhe o segredo. Releia o quadrinho e veja o que ele fala para a Carol no final. Balão que já fala indicando falar da Carol. Maluquinho, você quer ouvir o segredo? Claro, conta. Balão da fala indicando a fala do maluquinho. Certo? Olha lá. O que ele releia aí? B. O menino maluquinho se interessa em saber segredos? O que demonstra existir ou não esse interesse? Ele ficou interessado em querer saber o segredo? E o que fala, o que demonstra o interesse dele? Qual que é a fala que demonstra o interesse dele? Tá? Agora nós vamos ver os sinais de pontuação, tá? E os sinais de pontuação é aí na página 101. Vamos lá. Nosso jeito de falar pode indicar como nos sentimos. Por exemplo, falamos entusiasmados quando estamos felizes. E na escrita, como podemos representar o jeito de falar? Vamos relembrar? Releiam as falas deste quadrinho. Olha lá. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta. Vocês vão pintar para mim os sinais de pontuação usados nos balões desse quadrinho. Então, vamos lá ver os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação nós temos a vírgula, certo? O ponto de exclamação, o ponto de interrogação e o ponto final, certo? Então, aí, nós vamos ter a vírgula aqui, temos o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Então, vocês vão pintar esses sinais aí para mim, tá? E agora, vamos ler de novo com expressividade, como se a gente estivesse lendo. Vamos ler expressando os sinais, tá bom? Então, vamos lá. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro! Conta! Certo? Então, a expressividade. Então, esses sinais, eles servem para expressar, porque a vírgula faz a gente parar um pouco. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? O ponto de interrogação, a gente faz uma pergunta, tá? O ponto de interrogação, a gente faz uma pergunta.
E o de exclamação é para exclamar, é para demonstrar alguma coisa, um susto, uma felicidade, alguma coisa, uau, ufa, tá? Então a gente expressa alguma coisa, tá bom? 2, leiam com a ajuda da professora. Leia aqui comigo, ó. Deixa eu te contar um segredo. Vou te contar um segredo. Você quer ouvir um segredo? Como podemos observar na escrita o jeito de falar? Tá? Então, deixa eu te contar um segredo. Eu estou fazendo o quê? Dando uma expressão. Agora, vou te contar um segredo. Eu estou afirmando que eu vou contar um segredo. Ponto final. Certo? Agora, você quer ouvir um segredo? Então, aí é um ponto de interrogação. Tá bom? Vamos lá agora, na outra página. Vamos ler a tirinha aí, observando os sinais de pontuação. Adoro a hora de tomar banho. Adora a hora de tomar banho. Nossa, então ele demonstrou uma felicidade, porque ele adora a hora de tomar banho. Aí, tá lá. Que tal tomar um banho, Ringo? Né? Não é uma pergunta? Então. Depois, eles dizem que gostam de animais. Então, olha lá, ó. Então, nós temos alguns pontos aí, né? Nós temos os sinais de pontuação. Nós temos o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, a vírgula e o ponto final. Então, vamos circular os sinais de pontuação que aparecem nas falas, tá? E vamos ler de novo a tirinha em voz alta com expressividade. Adoro a hora de tomar banho. Que tal um banho, Ringo? Depois, eles dizem que gostam dos animais. 4. Releia este quadrinho da história do menino maluquinho. Uau! Não espalha, hein? Pinte de azul o sinal de pontuação que indica uma pergunta. Qual que é uma pergunta? Lembra que a Pro já falou com vocês? O sinal lá, ó, da Julieta é um ponto de exclamação, tá? Marque um X que pode indicar um ponto de exclamação nesse balão. Entusiasmo, tristeza, pergunta, raiva, animação e admiração. Então, né, é os 3. Porque o sinal de exclamação, ele indica isso. Ele indica entusiasmo, ele indica animação, ele indica admiração, negação, cansaço. Então, tudo que demonstra expressividade. Tá bom, crianças? Certo? Então, vamos lá. Na página 103, nós vamos fazer aqui até o 6. 5. Os sinais, né, de interrogação e exclamação aparecem nas frases sempre no final, tá? Sempre no final vai aparecer esses sinais, ok? Leia o quadrinho a seguir. Posso ir ao banheiro? Né? Circule o sinal de pontuação que indica pergunta no balão do personagem Cascão que está com a mão levantada. Então, ele faz, posso ir no banheiro? Qual que é o sinal? O sinal de interrogação, né? B. Em seguida, escreva no balão vazio uma resposta à pergunta. Preste atenção na expressão facial de Cebolinha. Não se esqueça de observar qual deve ser o sinal de pontuação adequado no final da frase. Então, vocês vão responder aqui no balão. Qual vai ser a resposta do Cebolinha? Olha a cara dele, né? Qual será a resposta dele? Então, vocês vão escrever aqui. C. A C não dá pra gente fazer porque a gente não está na sala. Então, vocês vão responder aí a A e a B, tá bom? Então, essas foram as atividades de língua portuguesa. Atenção que no final também tem um vídeo complementar dos sinais de pontuação. Um beijo, crianças. Fiquem com Deus e até amanhã. Olá, crianças! Hoje nós vamos falar sobre alguns sinais de pontuação. Esses pontos que nós vamos falar hoje, eles ficam no final da frase, para mostrar que uma frase acabou, tudo bem? Vamos conhecer? O ponto final indica o fim de uma frase. Essa frase pode ser afirmativa, quando nós estamos comunicando algo, como
hoje está frio. E também pode ser uma frase negativa, quando a gente está dizendo que não é algo, como hoje não choveu. O ponto de interrogação é usado sempre que vamos fazer uma pergunta. Para ser uma pergunta, tem que ter um ponto de interrogação no final da frase. Como aqui no exemplo, você já almoçou? O ponto de exclamação pode indicar uma emoção, admiração, alegria, espanto, susto, surpresa. Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó. Parabéns! Ou, que susto! Ou até, como você está bonita! Esses são alguns exemplos de quando a gente deve usar o ponto de exclamação. E aí, crianças, não esqueçam, sempre que nós terminamos uma frase, nós precisamos colocar um ponto. E esse ponto depende da nossa intenção com aquela frase, certo?